Meus amigos, estamos aqui de novo. Vamos continuar a zoologia, agora com mais 3 grupos: nematóides, moluscos e anelídeos. Aqui é o professor Marcelo Lasno e vamos à luta. Gente, vamos começar com os nematóides. Nematóides são vermes, tá? Ao contrário dos vermes plateumintos, os nematóides são vermes cilíndricos. Você vê que ele tem um corpo cilíndrico, mas sem divisão em anéis. São animais triblásticos, portanto o embrião tem 3 tecidos embrionários. Existe ainda aquela questão da protostomia, ou seja, se eles formam a boca primeiro, mas a questão, de novo, a interrogação por conta de uma coisa que eu falei na aula de plateumintos. Muitos consideram que uma condição prévia para analisar a protostomia é a condição de ser celomado. E os nematóides ainda não são animais celomados, embora tenham uma segunda cavidade além da digestiva. Só que a gente chama essa cavidade de pseudoceloma. Por que é um pseudoceloma? Porque, veja bem, aqui no centro você está vendo a cavidade digestiva, totalmente revestida por esse tecido que é a endoderme. Mas essa cavidade que fica aqui no entorno, gente, a gente chama ela de pseudoceloma. Por quê? Porque ela é revestida por fora pela mesoderme, mas por dentro pela endoderme. Portanto, ela é uma cavidade mesoendodérmica. Portanto, ela não é celoma verdadeiro, ela é pseudoceloma. Em suma, nós temos 3 grupos de animais em relação a essa cavidade segunda interna. Nós temos animais sem celoma, é o caso dos plateumintos. Flatworm aqui, ó, é verme achatado, é o plateuminto. Você vê que ele só tem uma cavidade, que é a cavidade digestiva, o resto é maciço. Temos o grupo agora, que é o do nematóide, que é pseudocelomado, que ele tem uma cavidade mesoendodérmica. E temos animais como a minhoca, que a gente vai ver, que é o animal celomado. Por quê? Porque ele tem uma cavidade totalmente mesodérmica. Isso que é celoma. Celoma é uma cavidade totalmente mesodérmica. Bom, uma novidade do nematóide é que ele é o primeiro grupo de animais a ter o sistema digestório completo. Ou seja, é o primeiro grupo a ter boca e a ter ânus. Nenhum grupo anterior tem essa configuração. Então isso torna um diferencial do grupo. Nas características internas, foi feito um corte transversal aqui para a gente ter uma noção da estrutura interna. Aqui é a cavidade digestiva, aqui o pseudoceloma. Aqui é a parte nervosa, tá vendo? Ó? Ele é um sistema ganglionar com 2 cordões. Só que diferente do plateuminto, que tinha 2 cordões ventrais, o nematóide tem um cordão dorsal, que fica na parte de cima do corpo, e um cordão ventral. Na lateral, 2 canais excretores que se juntam na porção mediana do corpo. E visto por cima, lembra uma estrutura com a letra H. Por isso que a excreção é feita por uma estrutura então chamada de túbulo H. Essa é a parte fisiológica importante do nematóide. Mas os nematóides são muito conhecidos em função de sua capacidade clínica. Né? Então vamos ver alguns exemplares de nematóides, embora nem todos sejam parasitas, aliás a imensa parte não é, mas os exemplares parasitas sempre são importantes para a gente. O primeiro parasita que a gente vai ver é um parasita muito conhecido, que é o Ascaris, também conhecido como lombriga, tá? Aquela aqui, ó. A doença causada pelo Ascaris se chama ascaridíase, e aqui vocês têm uma noção de como se dá o ciclo da doença. O ciclo é muito complexo, apesar da doença ser considerada uma doença relativamente branda. A contaminação se dá por ingestão de ovos da lombriga, mas essa larvinha da lombriga escapa da circulação, depois que entra pelo digestivo, escapa pela circulação e atinge os pulmões. Depois ele volta até a boca, onde é engolido novamente e se aloja definitivamente no intestino. O ciclo, então, da ascaridíase é um ciclo que envolve uma passagem pelo coração, e depois pelo pulmão. Por isso é chamado um ciclo cardiopulmonar. A doença é uma parasitose intestinal que não costuma trazer maiores complicações e tem tratamento fácil. Está aqui o Ascaris no intestino, Ascaris adultos. Tá? O animal é dioico, tem sexos separados. Esse é o macho, essa é a fêmea. O macho tem essa característica, tem esse ganchinho. Tá? São vermes intestinais, portanto tem uma característica interessante, eles são anaeróbicos, né? Condição intestinal de baixo oxigênio, e assim eles sobrevivem lá. E é uma doença cosmopolita, ou seja, que tem ocorrência no mundo todo. Segunda doença
de nematóides, a ancilostomose, também chamada de amarelão. Então aqui os dois possíveis causadores. O Necator americanus, muito aumentado aqui, o tamanho real é 1 centímetro, e o Ancylostoma duodenale, mesma coisa, 1 centímetro. Esses vermes também fazem círculo cardiopulmonar, mas ao contrário da lombriga, a contaminação se dá por larvas que penetram pela pele. Então, normalmente a contaminação se dá, são larvas terrestres. Quando a pessoa pisa sobre as fezes humanas ou então manuseia essas fezes. O verme se aloja no intestino delgado e se comporta lá como uma verdadeira sanguessuga dentro do intestino, se alimentando de sangue. Portanto, o sintoma mais conhecido da doença é a anemia, ou seja, uma queda dos níveis de glóbulo vermelho no sangue, o que acaba acarretando em cansaço inexplicado e apatia. Essa história é muito interessante, muito cobrada em prova, né? O Monteiro Lobato escreveu, adaptou um personagem que ele tinha, o Jeca Tatu, para divulgar as questões sobre ancilostomose no Brasil, a convite da então Secretaria Nacional de Saúde. Nós não tínhamos nem Ministério da Saúde na época. Ficou como um emblema, né, alegórico, vamos dizer assim, né, dessa fase da ancilostomose. Um outro ancilóstomo brasiliensis pode ocorrer na pele humana, sem, no entanto, causar maiores problemas. Ele causa o bicho geográfico. O Ancylostoma brasiliensis é um ancilóstoma de cães, mas uma vez penetrando na pele humana, faz esse rastro que vocês estão vendo aí, com alguma possibilidade inflamatória. O tratamento é simples, essa doença também é conhecida com o nome de larva migrans. Está aqui, ó, larva migrans nas costas de um indivíduo. Está vendo? Né? Essas saliências aqui são todas larvas que estão em subcutânea aí. Outra doença de nematóides, enterobiose ou oxiuríase, doença chamada do prurido anal. Os ovos do verme, eles se acumulam na poeira e a contaminação é oral, a pessoa ingere isso. Esses vermes, eles se alojam definitivamente no intestino e as fêmeas grávidas, elas, durante a madrugada, elas vão até o ânus para eliminar seus ovos. Nesse momento ocorre uma coceira característica. Então essa doença é marcada por isso, né? Muita coceira na região anal. Tem tratamento, é uma doença que tem um estigma de estar associada às crianças, mas podem dar em adultos também, viu? E a última doença nematóide, que vale a pena a gente saber, é a filariose, também conhecida com o nome de elefantíase. É uma verminose transmitida pelo Culex, tá? Que é o pernilongo. A picada da fêmea é a forma de transmissão do verme. O verme, colocado na circulação sanguínea, migra para as vias linfáticas do corpo, podendo obstruí-las, ocasionando edema, que é inchaço, e deformidade local. Nós temos elefantíase no Brasil, embora vocês estejam vendo que também há problemas na África e na Ásia, embora os mosquitos transmissores nesses outros continentes sejam outros. Aqui no Brasil o transmissor é o Culex. E aqui um exemplo extraordinário de edema e de deformidade física em função da doença, nesse momento de difícil tratamento. Essa doença não tem no Brasil, mas também é causada por um nematóide, chama dracunculose. Tudo isso aqui que parece ser, por exemplo, uma varize, na verdade é um verme grande que está alojado, e nesse caso é um verme que pega na água, mas nós não temos essa doença aqui, é uma doença típica da África. Bom, passamos por um momento ruim, com imagens estranhas, vamos para grupos um pouco mais tranquilos, pelo menos no que se diz respeito à saúde humana. Próximo grupo, o grupo dos moluscos. Gente, é um grupo muito grande, é um grupo que só é menor do que o grupo dos artrópodes, que a gente vai ver na próxima aula. Um pouquinho de café para quebrar o ritmo. Obrigado. Por que são chamados de moluscos? Porque tem um corpo mole, às vezes protegido por conchas. Nem todos têm. A lula é um representante aqui. Toma cuidado, a lula tem concha, tá? É uma concha única e interna, mas tem concha sim. Mas você tem casos de moluscos sem concha, como é o caso, por exemplo, da lesma. São aquáticos na imensa maioria e, como eu falei, é o segundo maior filo em número de espécies, 150 mil espécies, maior, por exemplo, que o nosso filo, que é o filo dos cordados, que inclui todos os vertebrados, mas perde para os artrópodes. É um grupo triblástico, tem 3 tecidos embrionários ou 3 folhetos embrionários.
E é reconhecidamente protostômio sem problemas agora, porque é um animal celomado cujo blastóporo, que é a abertura primária do embrião, vai dar origem à boca. Tá? Então é protostômio. Essa é a melhor definição de animal protostômio, essa que está aqui, viu? Animal celomado em que a boca é formada antes do ânus. Outra característica muito interessante dos moluscos é que ele é o primeiro grupo a ter circulação, embora a maioria tenha a circulação dita aberta. Eles têm um coração, têm vasos, mas o sangue, volta e meia, ele escapa dos vasos e circula em espaços entre os órgãos. A gente chama isso de circulação aberta. Isso acontece na lesma, no caracol e na ostra. Os moluscos, para vocês terem uma noção, é um grupo muito grande, são 7 classes, 6 das 7 classes têm circulação aberta. Apenas uma classe tem circulação fechada. O sangue sempre circula no interior de vasos, é exatamente assim como é a nossa circulação. Essa circulação dita fechada acontece no grupo que envolve, por exemplo, a lula, que a gente acabou de ver, e o polvo. Isso aqui é uma tentativa de generalizar algo dos moluscos, que é o arranjo corporal do molusco, né? Os autores dizem que todos os moluscos, a princípio, teriam cabeça, massa visceral e pé, tal como aqui no canto da imagem. Tá vendo? Cabeça em azul, pé em verde e essa massa visceral aqui nesse rosa. No caracol, né, que é o que você está vendo aqui, o bicho com esse arranjo terrestre, ele tem a cabeça nítida, onde tem um olho na ponta de um tentáculo, boca aqui, o ânus fica aqui na massa visceral, tá vendo? Nessa região da cabeça tem a boca. Chama atenção nos moluscos que o molusco tem uma língua estranha, uma língua cheia de dentículos, uma língua chamada de rádula, que ajuda na digestão mecânica do molusco. Tá? Depois segue aqui o tubo digestivo. Essa região toda corresponderia a que é protegida pela concha, a chamada massa visceral, que inclui, entre outros, vocês estão vendo aqui o coração, o hepatopâncreas e a zona pulmonar. Tá? Os moluscos terrestres eles têm um pulmão, embora seja um pulmão muito rudimentar e único. E abaixo da concha tem um tecido de formação da concha, esse tecido é chamado de manto. O pé, toda essa região, no caso do caracol, é muscular e ele usa, obviamente, para deslocamento. Aqui o detalhe da rádula, como eu estava falando, aqui a abertura da boca, aqui uma sustentação cartilaginosa e dentículos de quitina, tá vendo? E aqui um detalhe da imagem desses dentículos de quitina formando a rádula. Aqui em cima a glândula salivar, o tentáculo com o olho na ponta. Taxonomia dos moluscos. São 7 classes, mas 3 são importantes. Primeira, biválvia, tá? Como o mexilhão e a ostra. São animais que têm uma concha só, veja bem, uma concha, mas é que tem 2 válvulas na concha. É um grupo totalmente aquático, sem cabeça e dioico, ou seja, de sexos separados. Muito apreciados na culinária, e não se esqueça que no caso da ostra também tem uma coisa muito interessante, que diz respeito à produção da pérola. Você sabe o que é a pérola? Vamos tomar mais um gole de café para eu explicar o que é a pérola. A pérola, gente, ela na verdade é um isolamento que o próprio molusco faz de uma partícula estranha que se interpõe entre a concha e o manto, que é um epitélio especial, um epitélio secretor. Você vê que essa partícula é isolada por uma camada brilhante e que dá todo o contorno do que a gente chama de pérola. E depois ela é expelida, mas fica nesse espaço entre as 2 válvulas da concha. Segunda classe, gastrópoda, quer dizer ao pé da letra que tem estômago nos pés. Podem ser terrestres ou aquáticos. Quando terrestres não têm larvas, quando aquáticos têm larva. E são animais monóicos, ou seja, tem os 2 sexos ao mesmo tempo. Vamos apurar aqui, ó, o pênis e a vagina, tá vendo? Ó? Então tanto o caracol quanto o caramujo, eles são gastrópodas e são monóicos. E aqui os cefalópodas, aquele grupo que eu falei que tem circulação fechada, todos aquáticos, com um sistema nervoso bem desenvolvido, com circulação fechada, sexos separados, animais aqui ó, como Nautilus e como polvo, além da lula que eu já tinha mostrado antes. Detalhe, é um grupo muito, vamos dizer assim, eclético em relação à concha. Primeiro, podem ter concha dentro. Segundo, podem ter concha fora. Terceiro, podem não ter concha. Lula não tem concha. O Nautilus tem concha externa e a lula tem... o polvo não tem concha. O Nautilus tem concha externa e a lula tem concha interna. A lula é o maior invertebrado, a princípio, que a gente tem. Tem alguns que dizem que não, que são alguns vermes, mas estão, sem dúvida nenhuma, entre os maiores invertebrados que a gente tem conhecimento. Olha o tamanho dessa lula.
Tá? Olha a outra aqui, ó. Olha o tamanho. Olha o rapaz aqui, ó. E a extensão do corpo da lula. E aqui uma lula dessa sendo resgatada, tá vendo? Ó? Muito bem. Aqui cefalópodes, esse é um bicho interessante, a sépia, que solta nanquim, tá vendo? Ó? É uma estratégia de defesa que o cefalópodo tem. O nanquim originariamente era tirado de sépia, né? Hoje ele é sintético. E o último grupo de hoje, meus amigos, para a felicidade geral, é o grupo dos anelídeos, ou seja, vermes com anéis. E o exemplar típico estão aí as nossas amigas, as minhocas. Tem um corpo nitidamente segmentado, ou seja, o corpo é cilíndrico, mas diferente do nematóide, faz metameria, ou seja, tem anéis de divisão. São triblásticos, celomados e protostome, ou seja, tem o mesmo perfil embrionário que o grupo dos moluscos. Tá? Tem sistema digestório completo, não é novidade, eu falei para vocês, o primeiro a ter o nematóide. A minhoca tem uma estrutura interessante, formada pelo papo e pela moela. Né? O papo um esôfago modificado para armazenamento, a moela um estômago modificado para trituração. É um artifício que é encontrado nas aves, mas com origem embrionária totalmente distinta. Aqui um corte transversal para a gente dar uma olhada na estrutura interna da minhoca. Chama atenção o quê? Primeiro, o cordão nervoso, azul aqui, ó, ventral, é a estrutura nervosa. Isso aqui é a cavidade digestiva, aqui o celoma, isso aqui é o sistema excretor, tá? Essa parte em verde, são chamados nefrídeos. Um vaso sanguíneo dorsal, um vaso sanguíneo ventral. E no intestino, uma prega que aumenta a área de contato com o alimento. Essa prega é chamada de tiflossole, nefrídeo. É uma estrutura exclusiva que diz respeito à excreção. E o tiflossole é essa prega que ajuda na digestão. Na verdade, não ajuda na digestão, ajuda na absorção, dá uma área de contato aumentada aqui. Isso aqui, deixa eu aproveitar, tá vendo essas tirinhas aqui? São cerdas. Essas cerdas são estruturas muito importantes no deslocamento da minhoca. A minhoca é um grupo que tem poucas cerdas, vocês vão ver que as cerdas vão ser importantes para a taxonomia de anelídeo. Bom, características gerais sobre a fisiologia do grupo. Primeiro, animais com sangue com hemoglobina. É interessante isso, né? Eles têm hemoglobina, que é o pigmento de transferência de oxigênio e gás carbônico no corpo. Assim como a gente tem, só que tem um detalhe, tá? A hemoglobina dos vertebrados está dentro de hemácias. E as minhocas não têm hemácias, essa hemoglobina é livre. A circulação fechada para todos os representantes, com vaso dorsal e ventral, um nefrídeo, aquela estrutura em verdinho, que eu mostrei no slide anterior, e o sistema novamente nervoso ganglionar, só que agora com um cordão único e ventral. E para terminar, a taxonomia dos anelídeos. O grupo mais famoso é o das minhocas, são chamados oligoquetas, aqui que eu estou falando das cerdas. Oligoqueta quer dizer, ao pé da letra, poucas cerdas. Vocês viram lá o que são as cerdas na lateral e na parte ventral da minhoca no slide anterior também. São as minhocas, são animais detritívoros, se alimentam de restos, têm desenvolvimento direto, ou seja, não tem larvas, são monóicas, têm os dois sexos ao mesmo tempo e fazem respiração cutânea, não tem exatamente um sistema respiratório, faz respiração pela pele. Segunda classe, aqueta, que quer dizer sem cerdas, infelizmente tem um outro nome também, irudínea, são as sanguessugas, ectoparasitas, de desenvolvimento direto, ou seja, sem larvas, animais monóicos também com respiração cutânea. Você vê que esse perfil fisiológico é muito próximo, então, das minhocas. E a terceira classe, poliqueta, quer dizer, ao pé da letra, muitas cerdas, são vermes marinhos, com desenvolvimento indireto, ou seja, tem larvas, um animal que tem estruturas que lembrariam patas, mas não são patas, a gente chama assim de parápodes, e com sistema respiratório, o sistema respiratório branquial. Os poliquetas são muito próximos do próximo grupo que a gente vai ver semana que vem, que é o grupo dos artrópodes. Então aqui detalhes de poliquetas, olha que lindos bichos, muito bonitos. Esse é o nereis, o pessoal chama na Oceania de palolo, inclusive ele serve de alimento lá. E a terceira classe, como eu falei, dos anelídeos. Para terminar, eu botei a reprodução das minhocas, em vez de quando o pessoal põe isso, aqui eu vou reforçar algumas questões sobre a minhoca. Acabei de falar, ela é monóica, né, tem os dois sexos do mesmo indivíduo. Apesar disso, eles fazem fecundação cruzada, sabe? Uma minhoca procura a outra. Aí elas simplesmente transferem o espermatozoide uma para outra, elas se separam. Depois, esse anelzinho aqui, ó, você vê que tem um anel mais grosso na minhoca, né? Chama clitelo. Esse clitelo faz um casulo para os ovos. E esse casulo, então, é liberado com os ovos, que logo liberam minhocas, que não são larvas. O desenvolvimento embrionário não tem larva, o desenvolvimento é direto. E essas minhoquinhas crescem
até que o ciclo se retome. Isso aí, pessoal, esses foram os anelídeos. Eu fui!